Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus para mais uma edição de Espiritismo e Educação. Esta é uma edição especial. E a nossa Glória Maria, o Wilson Ora já participando. É uma edição especial porque você viu agora na introdução do programa, nós estamos comemorando 4 anos no ar, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. E queremos deixar aqui o nosso abraço, a nossa gratidão ao Tavares que está aí à frente desta Web Rádio Espírita e que nos possibilitou, então, estarmos aqui com o programa Espiritismo e Educação. Então, é um programa especial, porque é uma data especial, já que o primeiro programa foi ao ar no dia 16 de novembro de 2020. Hoje é dia 18, só 2 dias aí de diferença, mas então estamos aqui comemorando os 4 anos. E nesses 4 anos, eu, Marcos Demário, e o nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Marcos, Tavares e todos que nos assistem. Uma responsabilidade muito grande, Marcos. Parece que é uma coisa simples, fazer uma simples live, falar sobre família, educação, espiritismo. A gente sabe que é muita responsabilidade. E nós estamos aqui como também assistindo, como todos vocês, aprendendo sempre, que isso faz parte. Nós não somos sabedores de nada, apenas estudamos muito, estamos numa lida, numa prática constante, e trazer a mensagem de Jesus com educação e espiritismo é uma gratidão muito grande. Primeiramente, ao Tavares e família que nos oportunizaram aí estarmos aqui, eu e Marcos, e todos vocês, que faz com que cada vez mais possamos estar aqui responsáveis e gratos por vocês estarem nos assistindo. Muita paz, saúde e gratidão. Parabéns para todos nós, na verdade, Marcos. Com certeza, Ronaldo. É isso aí, nós temos muito que agradecer a todos aqueles que acompanham o programa, que o divulgam nesta troca que fazemos aqui semanalmente, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, no ar. E, claro, o programa fica também no YouTube, e aí, então, nós vamos fazendo toda essa interação que é muito importante. Você que está aí nos acompanhando, pode fazer como já fizeram aí a Glória Maria e o nosso Wilson Ora, e pode enviar também aí a sua mensagem que vamos colocar aqui no ar. Muito bem, este é o terceiro programa em que nós vamos abordar o tema a família na evangelização. A evangelização na família. Evangelização aqui, claro, do ponto de vista da doutrina espírita. E hoje, para termos uma base, ampliar, né, a nossa base dos nossos comentários, porque nós temos utilizado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trazer também uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, que é o livro Terapêutica de Emergência. Essa obra reúne textos de vários espíritos, entre eles a nossa querida Benedita Fernandes, que fez um trabalho exponencial em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Desencarnada, ela comparece através da mediunidade do Divaldo Franco e vai nos trazer a mensagem criança e família. E essa mensagem tem tudo a ver com a abordagem que já estávamos fazendo em relação à família na evangelização espírita e a evangelização espírita na família. Agora, é um texto bastante longo, profundo, e que possivelmente nós poderemos aqui explorar em mais de um programa. Mas isso vai depender aqui do nosso bate-papo, que nós vamos iniciar essa conversa. Vou passar, então, para o nosso Ronaldo, para ele dar início. Então, Ronaldo, hoje, então, nós temos, além de Allan Kardec, dos Espíritos Superiores, nós temos, então, a presença aqui no programa da nossa Benedita Fernandes, através do Divaldo Pereira Franco.
E você disse bem, antes de mais nada, Rosane, muita paz, que Jesus abençoe você, Glória também, Wilson, todos vocês que estão aí. Marcos, como eu disse antes, é uma responsabilidade muito grande, ainda que não pareça, porque nós estamos falando de família, estamos falando de educação, falamos de sociedade, e que acaba tocando em política também, porque não há como nós fugirmos disso. Mas tomando sempre o cuidado, porque nós falamos à luz do Espiritismo. Nós colocamos muitas vezes nossas opiniões, o que é natural, mas respeitando sempre o que os espíritos nos trazem de ensinamento. E a nossa irmã aqui, ela é feliz, Marco, nesse texto, quando ela cita criança e família. Porque, como nós falamos, aliás, reforçando o que você falou, vamos dar continuidade nesse tema, porque não é para um programa só, não. Isso aí vai levar um tempo aí. Então, mas voltando. Ela deixa claro aqui, como eu disse, a visão à luz do Espiritismo nesse processo. Porque Jesus já ratificava isso, a importância da família. Ele, na cruz, então, fez isso. Que a mulher, se ficar sozinha naquela época, era complicado. Então, ele pega João, né? Maria, eis teu filho. João, eis tua mãe. Olha que bacana. Quer dizer, o sentido de família. E em todos os momentos, Jesus, na sua infância, até uma certa idade, praticamente quase já a fase adulta dele, ele ficou ali ajudando a mãe, José, que era o pai dele, José depois faz a sua passagem, e ele que era ali o esteio da família. Quando ele faz a sua passagem, Maria ficou como se sozinha. Mas ela em si não estava nem preocupada com isso. Perfeito, Marco, porque a dor dela de perder o filho, ela não estava nem percebendo o mundo, a sociedade da época que ela estava vivendo. Por que eu estou trazendo isso antes de chegarmos ao texto, Marco? Porque nós estamos vendo a família hoje um tanto quanto, sem ser perdida, se é várias ideologias que surgem. Sabe, eu percebo que a sociedade humana ela está perdendo o sentido de ser humano, de humanização. Pelo menos isso. Aliás, o que nós já falamos aqui, e que Jesus também trouxe esse princípio como exemplo de humanização. A vida dele toda foi baseada, foi levada como exemplo sobre esse espírito de humanização espiritualista, de uma visão totalmente futurista. E que hoje nós perdemos o respeito, a dignidade, a ternura, o amor que ele tanto vivenciou e exemplificou e nos trouxe. E só pediu isso, que nos amássemos uns aos outros, como eu vos amei, até o final da sua vida. Até porque ele clama, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. É amor, é o amor vivo o tempo todo. Então, como eu estava dizendo, a indiferença também está muito gritante. A desumanidade está muito grande. Então, nós percebemos, Marcos, que de Jesus até hoje, a humanidade avançou, com toda a certeza. Avançou e muito. Tecnologicamente, então, nem se fala. E claro que houve também avanços moralmente falando e eticamente também. Houve esses avanços. Mas percebemos que a humanidade, ela, após pandemia, antes pandemia e pós-pandemia, a empatia que ficou tão viralizada no mundo todo, na nossa sociedade humana, parece que começou a ficar esquecida mais uma vez. Porque empatia é amor. É se colocar no lugar do outro. Isso é fato. Mas está aí as guerras, mais uma vez batendo na nossa porta, uma crise existencial de muitos, e que já foi revelado pelos espíritos.
Então, Marcos, e os espíritos nos trazem para nós as informações que precisamos estar vigilantes. E, além de vigilantes, orando e tentando fazer, como o Bezerra sempre fala, tentando trazer o mestre para nós. Essa vivência do Cristo em nós. Porque a família, claro que ela não vai se perder. Isso é um mundo de provas e expiações, que é um outro detalhe, que o planeta está evoluindo, né? O planeta em si ele dá a sua continuidade evolutiva. E a humanidade tem que caminhar junto, porque não tem outra maneira. Então, a educação em si, familiar, ela está se perdendo em si mesma. Os pais, quem os cria, as crianças com olhares perdidos, os pais, muitas vezes, também, Marcos, e isso é bom nós colocarmos, pedindo socorro, Marcos. Tem pais que, às vezes, estão pedindo socorro. Eu não sei mais o que eu faço com meu filho, porque você vê essa insegurança, eu não sei. Mas qual a idade do seu filho? Tem 5 anos. Mas 5? Você já não sabe o que faz com o seu filho que só tem 5 anos? Outros, quando estão com 13 anos, e quando chega a fase adulta também, eles dizem onde foi que eu errei. Então, Marcos, eu estou tentando trazer aqui todo um conglomerado de preocupações, de situações que estamos vivenciando, porque na primeira linha dela, da Benedita, ela diz assim: sempre que se tenha em pauta a discussão do futuro da humanidade, a questão vital que de imediato ressalta diz respeito à criança. Porque é ali que se principia todo o processo de educação. Com você, Marcos. Bem, Ronaldo, tudo isso é muito profundo. E realmente, hoje, nós estamos assistindo na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a realização das reuniões do G20, ou seja, o grupo das 20 maiores economias do planeta, com outros países e entidades convidadas, num total, basicamente, aí de 80 nações representadas no G20. E eles assinaram o Pacto da Aliança Global contra a Fome e a Miséria, que, sem dúvida alguma, é muito importante, e é um pacto que tem que ser aplaudido. Mas, em nenhum momento nas discussões, e parece que isso realmente não vai aparecer no documento final, que normalmente é assinado pelos representantes de todos os países, em nenhum momento foi tocada essa questão da criança, da educação e da família. E a Benedita Fernandes, como você lembra bem aqui, logo no primeiro parágrafo do seu texto, ela coloca: olha, qualquer visão, qualquer prognóstico, qualquer planejamento que se faça, olhando o futuro da humanidade, primeiro ponto a ser abordado é a infância. E claro que quando nós falamos na infância, não basta combater a fome, não basta combater a miséria, é importantíssimo, mas precisamos entrar no campo da educação. O problema é que quando nós começamos a falar de educação, todo mundo liga isso logo a verbas milionárias, não dizendo bilionárias, trilionárias, para se aplicar nas escolas. Educação é mais do que isso. Aliás, grandes educadores dizem, né, que quando as pessoas não conhecem muito bem os assuntos, elas pendem logo a falar sobre educação. Como se a educação fosse a coisa mais simples do mundo. A nossa Rosane Ribeiro aí participando, um abraço a você, Rosane. Mas a educação é complexa, porque a educação não se resume àquilo que se ensina na escola. A educação abrange a família, a formação da criança, e lembrando que, à luz do Espiritismo, a criança é um espírito reencarnado, individualidade que já vem vindo, realizando o seu progresso intelectual e moral, individualidade essa que é destinada a chegar à perfeição. Ora, mas para isso, precisamos da educação.
É para isso que nós passamos pela infância, porque passando pela infância, nós somos mais flexíveis aos bons conselhos, às boas orientações, aos bons exemplos, que os educadores têm a missão de passar para a criança. Só que você colocou muito bem, tudo isso tem sido deixado de lado, e já há muito tempo. Foi deixado de lado de uma tal maneira que você também, na sua fala, ressaltou, que os próprios pais de hoje estão pedindo socorro, porque estão perdidos, porque eles não sabem o que é educação. E quando você não sabe o que é educação, você não sabe como educar, ou como melhor educar. E aí nós vemos crianças, adolescentes, que estão perdidos, porque não sabem exatamente por que nasceram, por que vivem, nem para onde tem que ir, o que vão fazer da própria vida na medida em que crescem, e aí o futuro da humanidade fica numa balança, porque esse futuro pode se perder, ou pode entrar por caminhos que não são os mais desejáveis, e é o que nós estamos vendo hoje, com muita politização, muita ideologia, muito radicalismo, num embate enorme que nós estamos assistindo aqui na nossa sociedade, e a educação continuando de lado. Hoje, aqui no Brasil, nós temos algumas discussões. Por exemplo, a discussão sobre a educação integral, mas que deságua em horário integral, e não são a mesma coisa. A questão, por exemplo, agora de que a gestão, né, a gestão administrativa financeira das escolas públicas caberia a entidades privadas, particulares. Será que o caminho é esse? É toda uma discussão a ser feita. E aí falam da autonomia do professor para gerir o problema do celular na escola. Mas quem foi que disse que o professor tem autonomia? Ele não tem autonomia. Ele tem que obedecer às normas da Secretaria de Educação, no caso da escola pública, ou às normas da direção da escola, no caso da escola particular. Então, então falar da autonomia do professor não é bem autonomia. Então, tudo isso que abrange a escola precisa ser, sem dúvida alguma, discutido. Mas nós estamos na periferia da educação, porque educação é mais do que isso. Educação é a formação do caráter, educação é a criação de hábitos, educação é o combate ao egoísmo, ao orgulho, e essa educação também abrange a família. Não adianta só falarmos da escola, nós temos que conversar sobre família, que hoje é uma família de estrutura muito dinamizada, são várias as estruturas de formação da família. Há essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero, isso abrange a família. E aí nós temos que nos perguntar, e o espiritismo no meio desse caldo cultural? O que é que o espiritismo tem a dizer? Como é que fica o espiritismo nisso? Pois o espiritismo, nós vamos afirmar isso, é a filosofia que poderá nortear com equilíbrio todos esses assuntos, nessa visão imortal do ser humano, que não está sendo levada em conta essa visão. Não se fala sobre isso, mas nós precisamos abordar, porque se nascemos, nós vivemos, e se vivemos, nós morremos. A morte é o fim de tudo? Não é? Se não é, e a alma existe, como é essa alma? E ela vai para onde? Vive como? Será que existe a reencarnação? Não existe a reencarnação? Como é que fica tudo isso? E o Espiritismo tem resposta para todos esses questionamentos e tem uma visão transcendente sobre a educação. Então, é urgente que o Espiritismo entre nesses debates, que nós, espíritas, levemos a visão espírita para esses debates educacionais, que neste momento são materialistas. Daí, então, a sua fala, Ronaldo. Está havendo uma desumanização do ser humano, está havendo uma desumanização das instituições humanas, e houve uma desumanização da educação, tanto na família quanto na escola.
Acontece que os espíritos são muito claros lá no Livro dos Espíritos, e você já trouxe, inclusive, essa questão para nós aqui no programa. Se a família se esfacelar, se os laços de família se desagregarem, é a recrudescência do egoísmo na sociedade humana. E, portanto, é uma degeneração da própria sociedade humana. E nós temos que olhar isso com muita preocupação. Não podemos ficar assistindo sem fazer nada. Porque se hoje já está ruim, como muitas pessoas dizem, a continuar essa desumanização e essa falsa visão sobre a educação, amanhã poderá ficar pior. Então, nós vemos uma preocupação muito grande nossa e que precisamos debater, conversar muito sobre a educação na visão espírita. Marcos, vamos lá. Nós podemos fazer algumas observações. Uma pequena anamnese aqui, voltando um pouquinho lá atrás. Nós mesmos aqui, nós dois aqui, levando em consideração, porque somos seres humanos, nós dois. Nós não somos de outro planeta. Pelo menos eu tenho certeza disso. Somos espíritos imortais encarnados nessa nova personalidade aqui, que nos compete agora estarmos tentando reparar, nessa luta aqui agora, sobre esse aspecto da família, a importância de uma sociedade mais madura, consciente das suas responsabilidades. Então, vamos lá, uma pequena anamnese. Nós somos aí da década de 59, final, início da década de 60, pegamos algumas coisas, como crianças ainda. Aí vem a década de 70, eu servi, por exemplo, em 78, na época ainda do governo Geisel, ditadura, realmente, então, já com um nível de consciência bem grande, né? Bem já avançada, madura. Bom, só onde nós queremos chegar com isso? Bom, pegamos a parte que esse divisor de águas está ali na época dos hippies, né? Nós já comentamos isso aqui, na época dos hippies, cabelo grande. Marcos teve cabelo grande, uma anamnésia para a gente entender, né? Então vamos lá. E eu comecei já desde cedo já a questionar. Fiz a primeira comunhão, porque meus pais queriam que eu fizesse a primeira comunhão. Uma sociedade bem questionadora, nós vivenciamos isso, e toda uma repressão de autoritarismo, não de autoridade. Vamos lá. Autoritarismo e não de autoridade. Então, veio aí o governo Figueiredo, que já foi aquela outra transição, não é isso? Para que possamos compreender. Estou falando aqui de Brasil. Mas você não vai falar dos outros países? Não. Porque o Brasil, assim como cada país, tem a sua característica e a sua especificidade, mas que acompanha a evolução dos tempos e copia coisa dos outros estados, né? Estado que eu digo países, e vem trazendo as suas nuances por aí, porque é a sociedade humana, afinal de contas. Eu estou falando de uma sociedade brasileira, uma sociedade humana. Porque o que está acontecendo no meu país é um reflexo que está acontecendo em todos os países do nosso planeta. Não pensem que não. Tanto que está aí a Revolução Francesa, há mais de 200 anos, e influenciou toda a humanidade. Se voltarmos à história, né, Alexandre o Grande influenciou muito com as suas conquistas. Enfim, todos nós estamos intimamente interligados, não há como fugir disso. Então, essa anamnésia é para que possamos compreender como foi a minha infância, a minha pré-adolescência, a minha adolescência, que apesar do Marcos ser de São Paulo, aqui, 400 e tantos quilômetros aqui não, 400, por aí, 400 e poucos quilômetros aqui do Rio de Janeiro, 500 e pouco, dependendo da cidade, é pegar viaduto e vai embora, temos umas culturas totalmente diferenciadas, mas é um amigo que veio para aqui em 77, 78, foi quando nós nos conhecemos e tal, e ali se encaixou. Estamos aí há mais de 40 anos
juntos, nos aturando com todos os nossos problemas, nossas diferenças, mas, no entanto, tentando, nesse aspecto todo, um respeito mútuo como seres humanos, respeitando as diferenças. Ele teve as suas nuances no meio do caminho, eu tive a minha também, não é isso? Pegamos vários governos, etc., uma variante de processos didáticos de educação. Meu pai é de 1918, nossos pais, né, Marcos? São lá da década de 18, da década de 18, outro de 20, por aí vai. Situações totalmente diferentes. Mas uma coisa que me chamava a atenção, e me chama hoje, Marcos, é que havia, na educação dos pais com os filhos, apesar, Marcos, do autoritarismo, né? Apesar do autoritarismo, mas havia o respeito. Não é isso? Havia o respeito. Os filhos respeitavam mais os pais. O sentido de família também, de sentar à mesa, vamos almoçar, vamos jantar, o respeito do ouvir, o outro falar, se era por medo de apanhar ou não importa, mas esse sentido de família ao longo do tempo, eu não sei se veio com os hippies, essa falsa liberdade, que se tornou uma libertinagem, depois eles mesmo procuraram a segurança das regras que tinham que ter contra a sociedade falante. Eu não sei se foi essa geração, a partir daí, que começou essa luta de uma falsa liberdade num processo de educação falseada, com uma tendência a uma libertinagem. Eu estou sendo forte, Marcos, eu sei que você está me entendendo, para percebermos que aonde entra aí, no caso, a ética, o amor, a moral. Mas nós tivemos moral e cívica, Marcos, o SPP, né? Mas e aí? Mas é isso que a educação preconiza, de fato, esse desenvolvimento intelectual, mental apenas, o afetivo. Quem é esse ser que eu estou formando? Esse ser Ronaldo lá atrás, em Marcos Demário, será que hoje seriam os mesmos de hoje? Então, onde eu quero chegar? Eu não tenho nada que questionar da minha educação que meus pais me deram. Não, não tenho. Erraram? Não sei se erraram. Acertaram? Eu acho que acertaram muito. Porque o amor deles para comigo, como o do Marcos também, é o que estava ali no contexto. Então, vamos dizer, eles pecaram, Marcos, de repente, num processo de autoritarismo de uma educação, porque eles são lá da década de 18, né? Eu conheci minha avó, que já é do século retrasado, nem século 20, 19, século 19 era, que era de 1800 e pouco, para que possamos compreender os efeitos que hoje nós ainda estamos enfrentando de um processo de uma falsa liberdade, mas que não há ética e uma moral. Porque o amor é que tem que abranger isso tudo. Pode ter ética e moral, mas esse amor que meus pais e o do Marcos também fizeram preencheu esse vazio. Então, o que eu sou hoje, o pai, o avô que nós somos, preencheu esse vazio, Marcos. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muitos podem estar ouvindo, Marcos, que é assim, esse Marcos Demário e o Ronaldo estão fantasiando muita coisa, ética, moral, eles não sabem de nada. Poxa, a humanidade, peraí, nós não estamos querendo fantasiar, nem estamos querendo perfeição, não é isso. É um denominador comum, um processo de humanização que os meus pais e o do Marcos, com amor, eles nos educaram. Meus irmãos, os irmãos do Marcos, foi amor. É raro, vou repetir, é raro, mas, Marcos, pelo amor e com amor, ele nos educava. Sem dúvida, Ronaldo. A história é viva. A história, ela se encadeia. Ela não é estanque. Né? Didaticamente, nós podemos estudar períodos históricos,
Mas todos esses períodos, eles se encadeiam, interagem, porque um vem após o outro, ou está junto com o outro. Então, as interseções são muito grandes entre todos os períodos históricos. O que nós somos hoje, a estrutura social que possuímos, como a família hoje está estruturada e trabalha, tudo isso tem raízes no passado. Sim, as circunstâncias agora são outras, as tecnologias são outras, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, porque é a lei de progresso que é lei divina. Então, nós vamos progredindo intelectualmente, vamos progredindo moralmente, embora mais lentamente, e as gerações vão se sucedendo. Os espíritos melhor preparados vão reencarnando, outros não estão tão bem preparados assim, mas também têm a sua oportunidade reencarnatória. Agora, o que não se perde, embora a tecnologia seja diferente, circunstâncias sejam diferentes, estruturas sejam diferentes, os instrumentos sejam diferentes, mas o que não se perde é a finalidade da encarnação, é o objetivo da vida. Isso não se perde, isso é constante. Qual é a finalidade da encarnação? Dar continuidade ao nosso progresso moral e intelectual rumo à perfeição, colaborando com Deus na sua obra aqui na Terra. Essa é a finalidade. Para isso, então, nós temos a educação para nos auxiliar. A educação é a educação e sempre foi a educação. Não há o que discutir quanto a isso. Agora, nós criamos desvios. Esses desvios é que são os complicadores. Aí a humanidade está meio perdida, está cheia de problemas. A humanidade está muito violenta, a injustiça social está muito grande, etc, etc, etc. Mas a humanidade somos nós, porque humanidade significa conjunto dos seres humanos. E nós somos os seres humanos que estamos encarnados e, portanto, somos nós que fazemos a humanidade. Então, se nós, ao longo da história, criamos desvios, atalhos e complicamos tudo, a quem compete agora acertar esse caminho? Nós mesmos. A nós mesmos. Tá? Tem um caminho pela frente. E esse caminho nos foi entregue asfaltado. Mas nós achamos que tínhamos que tirar o asfalto. E tiramos o asfalto. Mas aí vem a chuva, enlameia tudo, vira uma barreira só. Aí vem o sol resseca tudo, aquela poeirada toda. E nós ali sofrendo naquela estrada que agora está sem o asfalto. Mas tem asfalto. Então agora, não, olha, não dá mais para ficar assim no chão batido, não. Nós já sofremos demais com isso aqui. Vamos arrumar isso. Então alguém fala, vamos asfaltar novamente. Não, asfaltar não. Vamos colocar pedras. Tá? Vamos colocar pedras. Tá? Então tá bom, vamos jogar pedras no caminho. Mas pedras são irregulares. Se elas não forem cortadas bonitinho, encaixadas direitinho, não vamos começar a ter problema com o passar do tempo com essas pedras de tamanhos os mais diversos, irregulares, colocados de qualquer jeito. Lá vamos nós sofrer de novo. Até que finalmente, olha, sabe de que jeito? Não dá. Vamos arrancar tudo. É melhor ficar naquele chão batido. Não, chão batido não, pelo amor de Deus. Porque quando vierem as chuvas, olha o problema que vai dar isso daí. O que nós vamos fazer? Gente, tem que asfaltar. Definitivamente, depois de tantos séculos apanhando, gente, tem que aplanar tudo, tá? E fazer um asfalto. Tá, um asfalto ecológico, poroso, né? Para que a chuva possa, tal, etc, etc, etc. Ok. Mas nós levamos séculos, né? Para aprender as lições. Mas esses somos nós. Temos livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer escolhas, a liberdade de querer aprender ou não aprender, porque isso é da lei divina. Deus quer que utilizemos o livre-arbítrio. Então, agora, nós precisamos finalmente reconhecer o sentimento. Mas esse reconhecimento, ele parte da inteligência. Penso, logo existo. E foi justamente pensando que chegamos à conclusão, gente, precisamos nos amar, porque se nós não nos amarmos, não dá mais. Porque está difícil.
Está muito difícil. E nós precisamos pegar lá o ensino de Jesus e começar a tentar colocar em prática. Agora, para nos amarmos, nós precisamos nos humanizar. Nós precisamos começar a trabalhar a fraternidade, a solidariedade, a cooperação, a empatia. Ou seja, precisamos começar a aprender a saber nos colocarmos no lugar do outro. Ah, mas tem uma caminhada muito grande, isso vai levar muito tempo. É fato. Claro que vai levar, mas menos tempo do que nós estamos imaginando. Porque a partir do momento que pegamos o caminho do bem, o caminho do amor, começa a acelerar a nossa evolução. Porque nós vamos finalmente abraçar o campo moral. Ah, aí, Ronaldo, você colocou isso. E lá vem eles falar de educação moral. Essa coisa já está batida. Isso não tem mais nada a ver. Kardec escreve sobre isso no Livro dos Espíritos, mas convenhamos, ele estava lá na metade do século XIX, né? E as coisas mudaram. Não tem mais nada a ver esse negócio de falar de educação moral. Até porque na ditadura militar aqui no Brasil, educação moral e cívica, gente, esgotou. Mas nós não estamos falando de educação moral e cívica. Nós estamos falando de organização social e política do Brasil, que eram matérias, disciplinas existentes naquela época da ditadura militar. Nós estamos falando de educação moral como a educação que trabalha o desenvolvimento do senso moral e leva o espírito a utilizar a sua inteligência para promover o bem coletivo. Portanto, é uma educação moral do ponto de vista filosófico, antes de mais nada. Aí vai trabalhar a questão da ética, da empatia, e que deságua em consequências morais, cuja diretriz é o Evangelho. Você acabou de... Ronaldo, acabaram de me dizer aqui que eu excluí os muçulmanos, os budistas, os judeus, os hinduístas, terei todo mundo fora. Não. Porque o Evangelho, no dizer dos espíritos superiores, é universal. Ele é universal. É a área em que todos nós, de todas as religiões, de todas as crenças, um dia vamos nos encontrar. Porque quando você fala da necessidade de amarmos uns aos outros, você já derrubou, lançou por terra todo e qualquer preconceito, toda e qualquer discriminação. Ora, é isso que une os seres humanos, independente de ter uma crença religiosa ou de não ter uma crença religiosa. Bem, como nós vamos trabalhar isso, então? Educação. Por isso, a proposta é da educação moral. E ampliando, já se nós não quisermos usar esse termo educação moral, não tem problema. Então, vamos falar em educação do espírito. Ou da educação em valores humanos, educação das virtudes, educação humanizada. Na verdade, como diz os espíritos superiores, não é, Ronaldo? As palavras pouco importam, desde que nós nos entendamos naquilo que queremos fazer. Então, tá bom, vamos então transformar as escolas. Sem transformar a família? Sem trazer a família junto da escola e levar a escola para a família? Não vai dar certo. Porque a família é a base. É a base da sociedade humana. A família é a primeira escola. Então, por isso que o Espiritismo aponta a necessidade da evangelização. Trabalhar o Evangelho. Onde nós vamos prioritariamente trabalhar o Evangelho? No lar, na família. Porque é a partir dali que esses espíritos, com essa educação, vão adentrar as escolas. A escola, então, vai auxiliar nisso. E aí nós teremos seres humanos muito melhor preparados e mais aptos para serem transformadores da humanidade. Vamos usar uma terminologia atual, tá? Serem influenciadores morais, influencers morais dentro da humanidade. É isso que a verdadeira educação deve fazer. Ela tem que começar na família. E é isso que o Espiritismo aponta e nos entrega conteúdos e ferramentas para começarmos a realizar essa educação que há 50 anos, pelo menos oficialmente, nós temos feito
com a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. É isso mesmo, Ronaldo, o tempo passa, hein? Foi em 1975 que essa campanha foi lançada pelo movimento espírita aqui no Brasil. O tempo passou. Claro que as técnicas, os recursos, a didática, a metodologia, tudo isso evoluiu. Mas a finalidade da campanha está intacta: evangelizar. E evangelizar se casa com humanizar. Então, esse é o grande trabalho e que precisa abranger a família. Isso é urgente com esse nosso olhar para frente, né, Ronaldo? O olhar para o futuro. Aliás, eu e o Ronaldo já estamos batendo aqui, né, já na porta da casa dos 70 anos, né, já está lá, já estamos chegando, tá, encostando aqui, e nós dois já temos que começar a pensar no futuro reencarnatório, né, Ronaldo? Porque nós não sabemos quando Deus vai nos chamar de volta à pátria espiritual, né? Que o Tavares está aí nos bastidores, não, que isso aconteça só quando eles tiverem 100 anos de idade. Tudo bem, tá? Mas isso é com Deus, né? De qualquer maneira, seja lá quando for que nós vamos retornar, é fato que retornaremos aqui à Terra depois. Não foi Jesus que disse, não é, Ronaldo, que nós vamos ter que nascer de novo? Reencarnação. E, portanto, nós temos que começar a ficar preocupados com o futuro da humanidade. E precisamos trabalhar muito para melhorar esse futuro, porque esse futuro vai nos receber de volta. Então, nós estamos falando de uma coisa seríssima. Isto aqui não é uma brincadeira, isso é muito sério. Que paz queremos ter nesse futuro? Que família queremos encontrar nesse futuro? Que sociedade humana queremos ver nesse futuro que vai nos abrigar de novo? Então, é muito sério pensarmos nisso e tratarmos da educação na família, a evangelização na família, de uma forma urgente. Não é, Ronaldo? Sim, Marcos. A nossa fala toda tá aqui debruçado nessa parte desse parágrafo agora que eu vou ler para vocês. Ela diz aqui, ó, não se pode estabelecer programas de ação para o porvir sem que se cuide dos elementos básicos para esse mister. Em qualquer empreendimento humano que objetive a sociedade do amanhã, é indispensável não nos esquecermos da realidade dos dias atuais, cuidando-se de dignificar os que transitam na infância. É a plantinha que está sendo adubada, que é a semente, vai ser a plantinha. Mas essa plantinha tem que dar frutos bons. Mas ela depende de hoje de quem está cuidando delas. Quais são os instrumentos utilizados nessa dignificação? O que, de fato, estamos desenvolvendo nessas sementes? É uma água suja? É um sol meio opaco, que nós não deixamos pegar o sol? Ou a sombra, que às vezes também ela precisa? Ou é apenas um cuidar, mas sem nenhuma preocupação com o futuro? Marcos disse uma coisa que me chamou a atenção, que vamos colher quando reencarnarmos, porque muitos acham que vai colher aqui só tão somente. Não. De que família do futuro nós estamos preparando para que nós possamos reencarnar num mundo melhor? São questões que nós precisamos estar cientes, de fato, não só numa visão espírita, mas numa visão de mundo. As gerações futuras. Para eu ter uma geração futura, que é hoje o futuro que eu vivenciei no passado, pensando nessa geração futura, que hoje sou eu, e amanhã. Então, achar que eu simplesmente tenho que dizer, os outros que se preparem e que se façam o seu melhor, eu já não tenho mais idade para fazer nada. Quem disse isso? Nós estamos aqui, eu e Marcos, tentando ainda
aprendermos cada vez mais, e cada vez mais que se aprende, mais o nosso desenvolvimento intelectual e afetivo mais ainda se desenvolve, porque o aprender, ele é eterno. Até porque, se assim não fosse, eu seria um Deus, mais do que o próprio Deus. E não é o caso. Então, quando ela diz aqui dignificar os que transitam na infância, é o que estamos fazendo com a infância de hoje, nessa preparação do futuro. Porque, Marcos, culpamos muito as crianças. Criança que não presta, isso é uma peste. Isso aí já é um demônio já, não tem mais jeito. Como assim? É as crianças? É os jovens? Mas por que as crianças e os jovens estão assim? Nós não olhamos para nós, os pais, os educadores. A educação vem de casa, é claro que a educação vem de casa. E nós estamos vindo de onde? Quem somos nós, afinal de contas? Que evangelização eu estou fazendo de fato? Encurtir na cabeça das crianças tão somente espiritismo? Ou qualquer outra religião? Ou desenvolver eles esse aspecto do caráter, desse desenvolvimento, do amor, da ética, da moral, mas principalmente é o que ela diz aqui. Que transitam na infância, ora desarmados de recursos éticos e de apoio emocional, carentes de amor. É o amor sempre escasso. E arrojado aos despenhadeiros das sensações grosseiras que os debilitam e esfacelam. Marcos, é muito mais sério do que possamos imaginar. Mas muito mais sério do que isso é ficarmos de braços cruzados, reclamando da vida, sem fazermos nada. Absolutamente nada. Culpando tão somente os governos, os pais, os nossos avós e por aí vai. E hoje, o que eu tenho feito? O que eu, pelo menos, estou tentando fazer? Igual o Chico, que diz, enquanto a casa do seu vizinho está pegando fogo, em vez de ficar gritando, chamando, meu Deus do céu, está pegando fogo, está vendo? O erro é dele. Enquanto o bombeiro não vem, pega a colherzinha, uma colherzinha de água, vai jogando por cima do muro. Faça a sua parte. Façamos a nossa parte. Porque, Marcos, pior, vou repetir, parece até que eu estou sendo redundante, pior do que está vai ficar se nós não fizermos nada, continuarmos tão somente no discurso vazio e de mãos atadas e culpando os outros, enquanto nós nos eximimos de toda a culpa. É por isso, Ronaldo, que nós temos falado muito que a evangelização espírita precisa ser compreendida como evangelização espírita da família. Isso é urgente, porque os pais atuais e os futuros pais precisam aprender o que é ser pai, o que é ser mãe. Eles precisam aprender o que é desenvolver essa educação com base no amor. E os centros espíritas, as instituições espíritas, de uma forma geral, precisam olhar para isso, mas com toda a urgência, se engajarem em campanhas permanentes de sensibilização dos jovens e dos pais para a criação e participação de grupos de pais, grupos de estudo da educação e da família à luz do espiritismo. Nós não podemos mais deixar isso de lado, priorizando mediunidade, a assistência e promoção social espírita, que obviamente tem que continuar a existir, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Mas se você só dá o peixe e nunca ensina a pescar, jamais conseguiremos resolver os problemas que assolam a humanidade atual e que vem numa espécie assim de ciclo vicioso se repetindo e aprofundando
E isso é temeroso para o futuro da humanidade. Então, nós fazemos este apelo a todos os dirigentes das instituições espíritas que estudem a educação à luz do espiritismo, que percebam essa necessidade da educação, que chamamos de evangelização, nos centros espíritas, que percebam a necessidade da priorização desse atendimento à criança, ao jovem, ao adulto, para a renovação dos valores dentro da família, para que, como diz a Benedita Fernandes aqui no seu texto, para que os espíritos que hoje estão na infância possam ser dignificados pelos nossos bons exemplos, pelas nossas boas orientações, que possam ser preparados para serem esses transformadores morais de si mesmos e da humanidade. O que requer, obviamente, a nossa própria educação, porque eu só posso dar boas orientações, bons conselhos, bons exemplos, se eu me educar. Eu não posso mais ficar numa zona de conforto, ou, como você colocou, Ronaldo, à margem. O que eu posso fazer? Porque são os governantes que precisam fazer. Eu não sou da área da educação. É sim. Você não é pai? Não é mãe? Não é tio, tia, avô, avó? Então você não tem sob sua responsabilidade crianças e jovens? Então é claro que você é da área da educação. Você é um educador. Você não é profissionalmente da área da educação, que aí já é uma outra conversa. Você não é professor ou professora de formação acadêmica, mas é, sim, educador e educadora. Então, esse texto da Benedita Fernandes, através da mediunidade do Divaldo Franco, está nos levando aqui, né, Ronaldo, a amplas considerações que nós vamos fazer ao longo dos próximos programas, e já convidamos a você que está aí nos acompanhando para conhecer esse texto. Ele está no livro Terapêutica de Emergência, que é uma publicação da Leal Editora. Então, Terapêutica de Emergência, psicografia de Divaldo Pereira Franco. O texto tem por título Criança e Família, e a autoria espiritual é da Benedita Fernandes. Leia, você tem uma semana pela frente. Leia o texto, procure o livro na internet, e para que nós possamos, com você que está nos acompanhando, aprofundarmos ainda mais o entendimento desse texto, mas que nós vamos continuar semana que vem, porque o relógio já está nos apontando que estamos no final aqui do programa, e vamos pensar. Pensemos, não é, Ronaldo? Profundamente. Perfeito. Tudo que foi feito, dito hoje aqui, não é, Ronaldo? Com certeza. Agradecer aí o Tavares. Tavares, é com você, meu amigo. Nós vamos fazer aqui, nós estamos chegando no final do nosso programa, Espiritismo e Educação. Nós vamos passar aqui a palavra ao Tavares. Está aí o livro Terapêutica de Emergência, aí na tela, Diversos Espíritos, psicografia do nosso Divaldo Franco. Nós estamos fechando o programa nessa nossa comemoração aqui de 4 anos, mas o Tavares conversou conosco porque a Web Rádio Estação da Luz também está festejando, não é, Tavares? Vem coisa nova por aí. Boa noite, meus amigos. Demorei porque eu estava procurando o livro para colocar aí, porque cada dica de vocês é preciosíssima. Primeiro, nós estamos muito felizes, né, por vocês estarem aqui. Eu me lembro que a gente fez um programa com você, não foi nem com... eu nem estava participando, que era o programa Atualidade Espírita, nós tínhamos um domingo, e os apresentadores eram a Silvia e outro menino, Cosme, se eu não me engano. E fizeram a entrevista com você e foi amor à primeira vista. Não fica com ciúme não, viu, Ronaldo? Foi amor à primeira vista e acho que na segunda-feira eu já liguei para ele, já fiz a proposta, foi aceita de imediato. E realmente, que feliz inspiração tive naquele dia. Muito obrigado, os bons espíritos que nos inspiraram para trazer vocês aqui para a Web Rádio fazer esse programa.
E eu queria primeiro, antes de tudo, eu fiz aqui, você sabe, né, que todo nordestino é metido a poeta e louco, né? E aí eu fiz uns versozinhos para passar para vocês, e como vai ficar aqui gravado, né? Vai ficar aí para a posteridade tudo que vocês fizeram pela educação e pelo espiritismo, nesses mais de 40 anos que vocês estão aí nesse labor. Desses 40 anos, felicidade de estar aqui com a gente, 4 anos. E hoje de manhãzinha, o Marcos mandou uma mensagem para mim, Tavares, está fazendo 4 anos. Aí foi que eu me percebi, né? Aí, pô, que maravilha. E eu estou querendo uns programas novos, tá? Uns novos, e estava assim, meio campo, meio emperrando e tudo mais. Mas depois disso, meu amigo, eu vou dizer um negócio, foi uma aceleração grandiosa. Então, vamos começar pelo começo. Vocês não têm muito a ver com isso aqui, não, mas nós vamos estrear amanhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, às 21h20, o programa Juventude da Luz, com jovens. A Maria, o João, as duas Marinas vão falar sobre a juventude. O nome do programa ia ser Juventude Espírita. Ele disse, olha, já que é a Estação da Luz, vamos fazer a Juventude da Luz. Eu digo, está aceito, não tem para onde, vocês é que mandam. E é um sonho que nós estamos realizando do jovem participar aqui da rádio. Estreia amanhã, 21h20. Na primeira sexta-feira, a partir das 9 horas, o nosso querido Hélio Tinoco vai estrear o programa Espiritismo Responde. São perguntas que são formuladas e que ele vai responder com base no Espiritismo. E aí é onde começa a influência benéfica de vocês. Porque eu estava querendo fechar aí uma coisa e outra, e aí a partir daí foi um negócio assim fantástico. Então nós vamos estrear agora em dezembro, certo? O estudo da Revista Espírita, com o nosso irmão Luiz Armando e o Regis, aí de São Paulo. Então, é o Descobrindo a Revista Espírita, certo? Não temos ainda um dia, possivelmente deve ser no sábado à noite, mas vamos só acertar o dia e o horário, mas o programa já está certo, já estão no primeiro programa já entabulado. Também com o nosso querido Luiz, só que agora com a Wanda e com o Sérgio, eles vão estrear aqui um programa, A História de uma Mensagem, né? Uma ponte de amor e esperança sobre o rio de saudade. São aquelas mensagens psicografadas do Chico, de 71 a 90 e pouco, eles vão fazer um estudo sobre essas mensagens todas, certo? E também o mesmo trio Parada Dura, vamos dizer assim, também vai estrear aqui, direto ao ponto. São esclarecimentos e dúvidas que permeiam não só o movimento espírita, como os espíritos, o centro espírita, nos seminários que eles realizam, essas perguntas são formuladas e eles trazem para responder no programa. E a boquinha da noite, meu amigo Luciano Klein, acho que vocês devem conhecer, aqui do Nordeste, aqui da Federação Espírita do Ceará, um escritor, ele é escritor e historiador. Ele lançou, faz uns 2 anos, um livro sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, com mais de 1000 páginas. E aí ele me ligou, mas estava tanta estreia. Hoje eu digo, faz 4 anos, eu vi aí você fazendo a divulgação do programa, inclusive parabenizou a vocês. E vamos voltar àqueles programas, ele já tinha tido um programa que está voltando agora, de novo com o Luciano, que ele vai falar sobre 2 personagens, né? Meio barrista, viu, meu amigo? Mas depois a gente vai ter a Benedita Fernandes, falei da Benedita Fernandes e de outros espíritos. Mas, por enquanto, vai ser o Bezerra de Menezes e o nosso querido Manuel Viana de Carvalho, ele vai falar sobre... Inclusive, tem livros, né, biográficos dessas 2 personalidades. Então, foi uma coisa muito impressionante, porque depois que você mandou aquela mensagem, fluiu tudo muito bem, muito maravilhosamente bem, certo? Eu adorei o programa de hoje, também pela sua fala, do Marcos, e a fala do nosso querido Ronaldo, certo? Muito interessante o que vocês estão falando em relação à educação. Não perdendo o link com o passado, nem falando que ele está certo ou errado, mas também não perdendo o link com o futuro, que é o futuro por onde a gente vai. Não adianta que ele não volta para lá, para trás, não. Então, muito importante esse respeito do passado e do futuro, que foi a tônica do programa. E aí sim, se vocês têm 4 anos de programa, meu amigo, seu Wilson José da Hora tem mais de 6. É mais do que o início da rádio. Então, seu Wilson José da Hora, lá de Pernambuco, lá do IPSEP, né? Eu até falava para o Marcos e para o Ronaldo. Olha, não só aqui na Web Rádio, mas eu acompanho aí algumas outras Web Rádio, e de vez em quando eu vejo o seu Wilson mandando
Desse mesmo jeito. Boa noite, Recife, Pernambuco para todos. E aí, essa terapia que ele faz maravilhosa. Lógico, a Glória também. A Rosiane não podemos falar, né, que já é quase da casa, é quase um patrimônio cultural. A nossa Uzeni, que sempre está mandando aí, pedindo prece para todo mundo. O trabalho dela, essa também é outra que roda muito, sempre pedindo as coisas em forma de oração para todo mundo. Então, a gente só quer agradecer a todos e agradecer principalmente a você. Muito obrigado, meu irmão. Enquanto a Web Rádio existir, vocês estarão aqui toda segunda-feira conosco, se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigado. Sucesso, luz e paz. Nós aqui agradecemos a você, Tavares, agradecemos a todos que nos acompanharam até este momento e deixamos o convite. Não esqueça, próxima segunda-feira, 20h30, mais um Espiritismo e Educação, continuando este tema, criança e família. Um grande abraço a você, paz em seu coração. Mais saúde.